Fala galera, e aí, deu uma descansada? Tá legal? Porque agora a gente vai começar uma das partes que eu mais curto na física. Eu sei que, todas as partes da física são muito legais, mas a parte de eletrodinâmica, ela tem tanta aplicação no teu cotidiano que eu já vou te falar o seguinte. Teve prova do Enem aí, anos anteriores, que 60% da prova de física era elétrica, parte de eletrodinâmica, sacou? Então, de tão importante que é isso na tua prova desse ano. Saiba, desosse meus vídeos aí, desosse os exercícios que eu vou deixar pra você. Fechou? Vamos lá? Introdução à eletrodinâmica. Tá aí, olha que massa. Nossa, professor. Primeiro conceito que eu tenho pra te dar, pra gente dar uma conversada aqui, é o conceito de corrente elétrica. Te pergunto, você sabe o que é corrente elétrica? O nome já fala muita coisa. Corrente elétrica, sabe o quê? É uma correnteza, corrente de elétrons. É simples. Corrente elétrica são elétrons correndinho tudo para a mesma direção. Na verdade, a gente pode generalizar. Não só elétrons, são portadores de carga. Portadores de carga, tudo correndo para uma mesma direção. Isso é corrente elétrica. Fechou? Corrente elétrica não é só de elétrons, embora seja elétrica o nome. Pode ser qualquer portador de carga. Pode ser prótons, professor? Por incrível que parível, pode ser prótons. Professor, mas você falou que tirar prótons do núcleo é explosão nuclear e a gente não quer explodir o planeta. A gente quer acender uma lampadinha, né? Isso. Mas, um exemplo de corrente elétrica que usa prótons. Explosão solar. O Sol, ele funciona através de fusão nuclear, confere? O combustível do Sol é fusão nuclear. E de vez em quando, e não é raramente, de vez em quando acontecem explosões solares e o Sol emite partículas altamente carregadas. Essas partículas altamente carregadas podem ser, muitas vezes, elétrons e podem ser também prótons. Só que daí você tem, vento solar. Você tem prótons indo todos numa mesma direção. Isso é um conceito de corrente elétrica, fechou? Prótons indo numa mesma direção. Então, eu falar que é só de elétrons, tá errado. Porque as consequências dos prótons vindo é a mesma se eu levar em consideração a corrente de elétrons ou corrente de prótons. Mas não é só isso. Pode ser elétrons, pode ser prótons, mas podem ser íons também, indo numa mesma direção. Então, íons também podem formar uma corrente elétrica, fechou? Mas o importante é, movimento ordenado de cargas é uma corrente ordenada. E para ordenar isso em um fio condutor, tem que ocorrer uma diferença de potencial. Para ordenar esse movimento de cargas aqui num fio, porque assim, um fio condutor, ele tem elétrons livres, não é? A gente já discutiu isso aí, que é um condutor, que é um isolante. Então, tem uns elétrons aqui que estão vibrando para tudo que é lado. Tá um indo para lá, ao seu bel prazer, né? Um indo pra cá, tal, ticundeiro. Beleza. Só que quando eu coloco aqui uma diferença de potencial, um polo positivo e um polo negativo, em se tratando de baterias, geradores, o que vai acontecer? Esses elétrons, eles vão todos se ordenar e vão pro mesmo lado. Qual lado, professor? Elétron, né? Vem pro lado de cá, ó. Quando eles se ordenam e vêm pra cá, acontece o que a gente chama de corrente de elétrons. Corrente de elétrons. Corrente de elétrons. Fechou? Mas para existir isso num fio, tem que ter a nossa diferença de potencial aqui. E diferença de potencial a gente viu lá em eletrostática, lembra? Mas para agora, você que estudou, que viu aquelas aulas já faz um tempinho, eu vou te falar uma coisa. Uma analogia legal que você pode fazer é isso aqui, ó. Diferença de potencial é como se fosse uma diferença, tá vendo que essa vasilhinha aqui, ela tá com mais água do que essa? E eu vou ligar as duas vasilhinhas. Eu vou fechar o meu circuito aquático aqui. E quando eu fecho o meu circuito, adivinha o que vai acontecer? Porque tem uma diferença de pressão, né? A água vai sair daqui e vai vir pra cá. Até que os dois cheguem no mesmo potencial, numa mesma altura. Sacou? Então, por causa dessa diferença de altura da água aqui, acontece uma corrente de água nessa direção. Então, diferença de potencial, você pode pensar mais ou menos assim. Por isso que a gente
desenha uma pilha assim, ó, polo positivo, polo negativo. E quando eu ligo, eu fecho o meu circuito aqui, ó, pá, o que vai acontecer? Elétron vai sair daqui, e vai chegar no polo positivo, sacou? Então, quando acabar essa diferença aí de potencial, a minha pilha acaba. Beleza? Então, diferença de potencial, você pode pensar uma coisa para te ajudar, mentalizar, para a galera que é mais visual, isso aqui. Fechou? Corrente elétrica eu vou representar pela letra I. Por que I, pessoal? I de intensidade da corrente, beleza? E a unidade no SI vai ser ampere. Ampere, em homenagem a o físico que estudou isso aí, o ampere. Beleza? Então, resumindo o que a gente falou, corrente elétrica pode ser não, é movimento de carga. Pode ser elétrons, podem ser prótons, podem ser íons. Importante, movimento de carga, tudo para uma mesma direção, movimento ordenado de carga, isso é uma corrente. Beleza? Em se tratando de fios, que é o que a gente vai estudar mais. Para existir corrente, tem que ter uma diferença de potencial entre as extremidades daquele fio. Quando tem uma diferença de potencial, eu ordeno os elétrons irem tudo numa mesma direção. Daí fechou. Corrente elétrica. Diferença de potencial, lembrando, eu represento pela letra U. Medido em volts, né? A partir de agora, vou representar corrente pela letra I e a unidade dela vai ser ampere. Beleza? Só a título de informação, ó. Muitas vezes não, todas as vezes, polo negativo, polo positivo. Eu vou fazer a corrente sair do polo positivo e ir para o polo negativo. Isso a gente chama de corrente convencional. Corrente sentido convencional. É porque a parada é a seguinte, antigamente se pensava que quem se movia eram os prótons. E os prótons vinham do polo positivo, né? E iam para o polo negativo. Antigamente era assim que se pensava. Hoje a gente sabe que os elétrons livres, tudo mais. Hoje a gente tem mais conhecimento adquirido. Então, a gente sabe que os elétrons saem do negativo e vão para o positivo. Sacou? Elétrons saindo do negativo e indo em direção ao positivo é a corrente sentido real. E o contrário, sentido convencional. Beleza? Então, mas se eu usar qualquer equação que eu ver daqui para frente, se eu usar qualquer uma, sentido convencional ou sentido real, vai dar a mesma coisa. Só que tem um problema. Se eu usar sentido real, muitas vezes eu vou ter que considerar um sinal negativo ali, coisa que não é interessante pra gente. Então, ó, eu sempre, always, forever, and ever, a partir de agora, eu vou usar sentido convencional, certo? Saindo do positivo e indo pro negativo, que é para facilitar nossas contas. Esquece sinal, porque, você errar uma questão por causa de um sinal, não dá. Fechou? Então sempre sai do positivo, vai para o negativo, que é o sentido convencional, que é o que historicamente a gente fazia. Beleza? Então sentido convencional é sentido real. People, intensidade da corrente. Vamos aprender a calcular essa intensidade da corrente, mas primeiro, deixa eu te falar o que é intensidade da corrente. Ó, aqui tem um fio, né? E vamos supor que esse seja um fio condutor. Ele está cheio de portadores de carga ali, está cheio de elétrons. Beleza. Se eu olhar para essa partezinha do fio aqui, ó, tô olhando para essa partezinha. O que eu vou fazer para calcular a intensidade da corrente? Tô sorrindinho, porque eu tô fazendo um experimento de física mó legal. Tá, tô olhando ali. Se eu contar quantos elétrons ou quantos portadores de carga passa ali por segundo, eu tô contando a intensidade da corrente. Pensa comigo uma coisa, se eu tô olhando para um certo ponto de um fio, uma área de uma secção transversal, ó, nomezinho bonitinho, secção transversal. Tá, e eu vejo passar 5 elétrons por segundo. Tem uma corrente passando, porque são 5 elétrons passando por lá, naquele ponto por segundo. Só que ao invés de 5 elétrons, passam 5.000 agora. Se passar 5.000, a intensidade é maior ou menor? Maior, né? Então, quer dizer que eu consigo calcular intensidade de corrente só pensando, ó, logicamente. Intensidade de corrente é quanto de carga passa num certo ponto por segundo, ou num certo tempo. Fechou? Quanto de carga passa num certo tempo. Belezinha? Então tá aí. Isso é a intensidade da corrente. Lembrando, eu falei 5 elétrons por segundo, ou 5.000, mas,
pode ser uma corrente baixinha. O que vai passar ali é 5 trilhões de elétrons no mínimo, entendeu? É muitos elétrons passando, uma corrente de, sei lá, 1 ampere é muito elétron passando por segundo num certo ponto. Então, cuidado, tá? Eu só dei um exemplo, foi o primeiro número que veio na cabeça, mas cuidado com isso. Beleza, ó, efeitos estimados do nosso corpo. Cada corpo, ele reage de uma forma diferente, isso é fato. Até quando você tá doente, lá você tem câncer, muita gente, às vezes, tomando quimioterapia ou qualquer coisa do tipo, consegue se curar, outros não. Então, cada corpo, cara, tem o seu modo de reagir. Mas, de forma geral, quando passa uma corrente pelo nosso corpo, passar a corrente pelo nosso corpo, a gente leva choque. É justamente o choque. Fechou? De forma geral, é assim que, só para te dar uma ideia das intensidades da corrente aqui, ó. 1 miliampere. 1 miliampere é apenas perceptível. 1 miliampere é 0,001 ampere, tá? Isso é 1 miliampere. Apenas perceptível. É tipo assim, você não faça isso. É um exemplo. É você pegar uma bateriazinha daquela pequenininha, que tem os dois polos aqui, né? E você colocar a língua entre os dois polos. O que vai acontecer? Elétron vai passar e vai te dar um choque. É apenas perceptível, mas é extremamente incômodo, tá? Não faça isso, não é legal. A não ser que você seja meio masoquista e goste de dor. Não. Mas, ó, 1 miliampere. Se eu aumentar 10 vezes essa corrente, já é possível agarrar a mão. No caso, ó, já vou te dar uma dica também. Ah, tem um fiozinho e eu quero saber se está passando corrente por ali ou não. Você nunca toca, ó, vou tocar no fiozinho e ver se está passando corrente. Como eu sei que a corrente é mais ou menos baixa, então eu vou tocar. Se eu levar um choquinho, tá passando corrente, senão não. Daí você faz. Não, você não faz isso. Você faz sempre, ó, com a parte de trás da mão. Por quê? Já vou te explicar. Daqui a pouco eu te explico. Quando eu falar dos efeitos da corrente, eu vou te explicar. Isso aí é uma explicação massa. Mas, ó, faça assim. Porque quando você leva o choque, você contrai, os teus músculos se contraem involuntariamente. E pode acontecer, se você tiver assim, dele se contrair e pegar o fio. E daí você fica levando choque lá, tá? Então, quando você for ver num fiozinho se tá passando corrente ou não, você... Ou não. Faz assim, que é mais seguro. Beleza? Mas, ó, vou aumentar mais. 16 miliamperes. Daí é a máxima tolerável. Você leva um choque, mas beleza. Você sai ali sem muitas sequelas. Agora, a partir de 20 miliamperes, o negócio já começa a ficar bruto. Ó, pode acontecer parada respiratória. De 20 até 100 miliamperes, pode acontecer parada respiratória. Quando a gente falar dos efeitos fisiológicos da corrente, eu vou citar um pouquinho isso aí. Porque Enem gosta muito de interdisciplinaridade. Inclusive, a gente vai dar umas aulas bem massa aí. Professor de física com biologia, física com matemática. Vai ser umas aulas muito legais. Física com inglês, cara. Física com sociologia. Vai ser show de bola. Então a gente vai falar bastante desses... Ah, tomou um choque. Choque é o efeito físico. Corrente elétrica passando pelo teu corpo. Eu falo da corrente e o professor de biologia fala: se vier o choque no teu corpo, o teu pulmão ele vai se contrair, vai acontecer isso, ticundeiro, e o pulmão é gás, oxigênio pra lá, CO2 pra cá e vai... Enfim, daí... Quando for a aula de interdisciplinaridade, a gente vai fazer um negócio massa, você vai ver só, beleza? Mas ó, 20 miliamperes, parada respiratória, 100 miliamperes, ataque cardíaco, teu coração pode parar, cara. 100 miliamperes, ó, não é nem 1 ampere ainda, 100 miliamperes. 100 miliamperes é 0,1 ampere, tá? Daí a partir de 2 amperes, ó, já aumentei pra caramba. Daí é parada cardíaca pra lá, parada cardíaca pra cá, e também, além disso tudo, você se queima. Porque quando corrente, isso a gente vai falar daqui a pouco também, quando corrente passa pelo teu corpo, ele esquenta. E se for muita corrente passando pelo teu corpo, ele esquenta demais e daí você se queima. E queimaduras de corrente elétrica, cara, são queimaduras meio graves, assim, dependendo da corrente que passar, são queimaduras graves. Beleza, intensidade da corrente, vamos continuar. Como que eu calculo isso, professor? Aqui, ó. Você vai calcular como sendo ΔQ por ΔT. É quanto de carga passa num certo ponto por segundo. Fechou? E intensidade da corrente elétrica, medida em ampere. O Q é a quantidade de carga, medida em coulombs. E o T é o tempo em segundos. Belezinha? Facinho. Lembrando, ó, coulomb por segundo. Isso é ampere. Análise de unidade é muito importante, tá? O que é ampere? Ampere é coulombs por segundo.
beleza? Coulombs por segundo, é quanto de carga passa num certo local por segundo. Fechou? Lembre-se, quantidade de carga, eu posso usar o Hadouken, né? A formulinha do Ken. Eu posso perguntar para você, ou o Enem pode perguntar o seguinte, ó. Quanto de... Eu tenho uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. Quantos elétrons passam por ali por segundo? Quantos elétrons passam por ali por segundo? Daí você calcula teu Q, tua quantidade de carga, joga no Hadouken aqui, ó, na formulinha do Ken. Ken. Deixa eu escrever certo isso aqui. Ken. Isso, Hadouken. Tá aí. Joga na formulinha do Ken e calcula o Nzinho. Lembrando, o que é o Nzinho? Nzinho é o número de elétrons sobrando ou faltando, né? O que é o E? E é a carga fundamental, a carga de um elétron. E a carga de um elétron, só para te relembrar, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fechou? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu posso juntar essas duas equações assim, ó. I igual a N vezes E sobre ΔT. Posso ou não posso? Posso, né? De boa, sossegado, tranquilo. Tá aí. Vamos continuar. People, 3 tipos de corrente que você tem que conhecer. Primeiro, corrente contínua. Corrente contínua, o nome já fala. Ela é constante. Então, ó, vem eletronzinhos, tudo correndo para uma mesma direção e vai. Isso é corrente contínua. Elétrons correndo para uma mesma direção. A intensidade da corrente não muda, a direção e o sentido que a corrente vai também não muda. É a corrente que passa na tua pilha. Pilha gera corrente contínua. Fechou? Mas também tem a corrente pulsante. Corrente pulsante é aquela que a intensidade, elas vão tudo para a mesma direção, tá? Ou tudo para lá, ou tudo para cá. Só que a intensidade, ela é variável. Ela acontece através de pulso, assim, ó. Um pico, zero. Pico, zero. Pico, zero. Corrente pulsante é bastante utilizada em circuitos retificadores de corrente alternada, que é essa outra corrente que a gente vai ver. Mais importante para você, ó, destaco a contínua, destaco a alternada. E a alternada, ela alterna. Alterna como? Só assim, ó, uma hora ela vai para cá, outra hora ela vai para lá, outra hora para cá, outra hora para lá. Isso é corrente alternada. Vai ser super importante pra gente. A corrente que chega na tua tomada é uma corrente alternada. Fechou? Corrente da tomada, corrente alternada. Corrente contínua, corrente da pilha. Se ligue. Fechou? Tipos de corrente aí. E, para fechar, alguns efeitos da corrente elétrica que você tem que conhecer. People, primeiro efeito, ele é chamado de efeito Joule. Efeito Joule, sabe o quê? Efeito Joule é quando a corrente passa por um fio, ela esquenta o fio. Ponto. Isso é efeito Joule. Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia exclusivamente térmica. A gente utiliza muito isso aí, principalmente nos lugares mais frios, a gente toma banho de chuveiro quente. Toma banho de chuveiro quente porque lá no chuveiro elétrico tem um fiozinho chamado de resistência, que a corrente vai passar por aquela resistência e vai esquentar aquilo loucamente. Daí a água passa, esquenta e vai pra gente. E daí a gente consegue tomar banho lá de chuveiro quente. Sacou a ideia? Então, efeito Joule, muito utilizado pela gente. Falei que quando a corrente passa pela gente, também queima, né? Por isso, efeito Joule. Quanto mais corrente, pior vai ser a queimadura e você pode até perder membros do teu corpo se você levar um choque muito grande, queimar tudo, daí evapora tudo na tua mão aqui, você perde movimento, perde tudo. É bem, queimadura por corrente é super perigoso, tá? Beleza? Efeito Joule. Ó, outro lugar que usa efeito Joule, fusível. Fusível que tem no carro e tem em vários locais, ele é um fiozinho que aguenta um certo tipo de corrente. Então tem fusível, sei lá, de 10 amperes, vamos supor. Um exemplo, 10 amperes. Se vier uma corrente muito grande, vier uma corrente de 20 amperes, o que vai acontecer? O fusível é um fiozinho só, que só aguenta 10 amperes. Se vier 20 amperes, esse fio ele se funde, no caso, ele derrete, ele abre o circuito e não deixa a corrente de 20 amperes passar para queimar teus aparelhos, sacou? Então, efeito Joule também muito utilizado aí para não deixar queimar teus aparelhos eletrônicos e por aí vai que estão ligados na tomada. Ou
algumas coisas elétricas que tem no teu carro. Fusível. Fechou? Efeito Joule. Energia elétrica, energia térmica. E esse é o principal método de funcionamento dos resistores, que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Efeito Joule. Segundo, efeito magnético. Sabia que toda vez que existe uma corrente elétrica, essa corrente elétrica ela gera em torno de si um campo magnético? Sabia disso? A gente vai estudar isso aí a fundo quando a gente falar de magnetismo. Mas ó, toda corrente gera um campo em torno de si. Isso é importante. É importante, sabe por quê? Porque a gente só tem energia chegando na nossa casa por causa disso. Ó, sai corrente alternada lá de Itaipu, por exemplo. E daí, para ela chegar até aqui, eu tenho que aumentar a voltagem, tenho que aumentar a diferença de potencial. O que eu faço? Coloco um transformador. Sabia que transformadores eles funcionam por causa de corrente alternada primeiro e por causa desse fato da corrente gerar um campo magnético em torno dela? Sacou? Isso a gente vai estudar mais a fundo quando chegar em magnetismo, mas já saiba que acontece. Outra coisa, se você colocar uma bússola pertinho de um fio que está passando a corrente, essa bússola vai ficar bem loucona, porque a bússola ela seguia pelo campo magnético da Terra. Só que quando você coloca pertinho de um fio que passa a corrente, aquele fio gera outro campo magnético. Então a bússola começa a não saber para onde vai se guiar, ou da Terra ou aquele campo magnético, sacou? Então, efeito magnético aí da corrente. Beleza, tem o efeito luminoso também. Efeito luminoso é o que acontece nas lâmpadas, people. Eu ligo na rede elétrica, e daí, corrente elétrica passa pela lâmpadazinha, ela ioniza os gasezinhos que tem lá dentro, e daí esses gases emitem luz. Sabe onde tem também efeito luminoso da corrente no nosso cotidiano? Em raios. Ó, é raio, relâmpago e trovão, né? Qual que é a diferença? Raio é a descarga elétrica, é corrente. Raio são elétrons saindo de um lugar e indo para o outro, movimentação ordenada de elétrons. Corrente, beleza. O relâmpago é o que você vê. Por que o raio desceu? Por que aquela corrente passou? Ela ionizou aquelas moléculas que tinha no ar, aqueles átomos que tinha no ar. Daí, elétron recebe essa energia, pula de camada, volta, emite um Hadouken, né? Emite um feixe de luz. O relâmpago é esse feixe de luz aí que a gente vê. E o trovão? Trovão é o que a gente ouve. Né? Então, efeito luminoso acontece nas lâmpadas, também acontece nos raios e por aí vai. Tudo efeito de corrente, beleza? Efeito químico. Daí você estuda lá na química rapidinho, ó. Efeito químico você estuda eletrólise. Eletrólise. Lise é quebra. Quebra por causa de uma corrente elétrica. Você consegue separar coisas, por exemplo, sulfato de cobre. Você pode utilizar no eletrólise, daí você separa o cobre do sulfato, sacou? Então, química também se utiliza desses efeitos da corrente aí nas suas reações. E o efeito fisiológico é o efeito de choque, né? Só que aqui, abre um parênteses aí pra mim, porque é o seguinte, ó. O nosso corpo, os nossos neurônios, eles se comunicam entre si através de pequenas correntes elétricas, é ou não é? Então, ó, eu posso, fisicamente falando, eu posso resumir os movimentos do nosso corpo a contração e relaxamento. Toda vez que passa uma correntinha por aqui, mandada pelo meu cérebro, meu músculo se contrai, ó, e eu consigo me mexer. Eu posso resumir meu movimento a contração e relaxamento muscular. Só que quando eu levo um choque, passa uma corrente externa que o meu músculo pensa que foi o meu cérebro que mandou. Sacou? Por isso que é involuntário. Daí passa a corrente elétrica e instantaneamente o meu músculo se contrai. Por isso que a gente não pode tocar no fio que passa corrente assim, porque tem perigo de fechar e você ficar com o fio na mão. Sempre testa assim, né? Por isso. Além do mais, olha que massa, cara. Sabia que a cadeira elétrica, ela foi criada por Thomas Edison? Nossa! E ela foi criada por Thomas Edison pensando num inimigo dele na época, que era um cara chamado ninguém mais, ninguém menos do que Tesla, Nikola Tesla, sacou? Uma briga de titãs físicos lá acontecendo, e eis que o Thomas Edison ele cria uma cadeira elétrica funcionando através de corrente alternada, que era a corrente que o Tesla tinha descoberto, para dizer que a corrente alternada era uma coisa ruim para a humanidade.
porque ele defendia o uso de corrente contínua nas instalações elétricas por aí afora, sacou? Então, ó, e quando um cara senta na cadeira elétrica, às vezes o choque é tão intenso, passa tanta corrente pelo teu corpo que involuntariamente tudo se contrai, pá! E esse músculozinho aqui da mandíbula se contrai tanto que muitas vezes o cara que senta lá pra morrer, sei lá, lá nos Estados Unidos, os dentes eles se quebram de tanta força de contração do músculo da mandíbula, porque tá passando uma corrente muito intensa, sacou? Isso é, fenomenal. Fenomenal, você entendeu, né? Enfim, efeito fisiológico da corrente também aí, beleza, people? Vamos fazer um exercíciozinho? Entendeu aí o conceito de corrente elétrica, tudo mais? Vamos lá então, ó. Um fio condutor de seção constante é percorrido por uma corrente elétrica constante de 4 amperes. Então tem 4 amperes ali passando por um fio. Qual o número de elétrons? Ele quer saber o número de elétrons, tá? É o meu N, que passa por uma secção reta desse fio em 1 minuto. Vamos lá, vamos calcular. Ó, se ele falou em corrente, lembrou de I é igual a ΔQ sobre ΔT, que carinhosamente eu chamo de kit, né? Kit. Eu só passei multiplicando aqui, ó. Kit. Kit, isso, kit. E daí, vamos lá. O que ele me deu? Ele me deu o I, que é 4 amperes. Então, que deu o I, que é 4 amperes. E me deu o tempo. O tempo é 1 minuto, né? Só que eu vou usar 1 minuto, people? Não, né? Por que eu não vou usar 1 minuto? Porque tempo no SI é em segundos. Então, vou usar aqui 60 segundos. A minha quantidade de carga, então, vai ser 4 vezes 60, que dá 240 coulombs. 240 coulombs. Beleza. E daí ele quer o N, né? Daí é só usar o Hadouken. Q igual a E vezes N. Q vai ser igual a 240, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu escrever aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou colocar em módulo, porque o sinal aí não vai me interessar tanto, tá? Isso vezes N. Passa dividindo ali, fica 240, divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. 240 divididos por 1,6, deixa eu fazer de cabeça aqui, de cabeça, dá 150. O 10 a menos 19 passa para cima, fica 10 elevado a 19. Isso é elétron. Só que essa resposta não está matematicamente correta, né? Vou só ajeitar aqui, ó. N igual, vírgula, 2 casas para trás aqui. Então fica 1,5 vezes 10 a 21 elétrons. Então é isso que passa por aquele fio por segundo. Sacou? 1,5 vezes 10 elevado a 21. Lembra que eu falei que 5 elétrons por segundo é pouco? 5.000 ainda assim é muito pouco? Olha o que passa ali, 4 amperes só. 1,5 vezes 10 a 21. Meu, não sei nem falar esse número, de tão grande que é. Beleza? Então só para fechar aí, people, essa primeira parte, a primeira partezinha aí de eletrodinâmica. Não entendeu algum conceito? Volta, porque esses conceitos básicos aí eu vou utilizar até o final desse pacote de eletrodinâmica. Fechou? Resolve os exercícios, pratica aí e até a próxima aula, galera. Valeu!